Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho, e nós estamos começando o nosso programa Conversa com Analista, hoje sobre o mercado de café. Estou com meu colega, consultor de Safras e Mercado, Gil Barabacho. Boa tarde, Gil, tudo bem? Boa tarde, Alessandro. Tudo ótimo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre café, que tem bastante assunto hoje. Antes disso, eu digo para você que não se inscreveu no nosso canal Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações e ah, todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal Safras TV, às vezes mais de um. Inscreva-se então, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, tem toda a consultoria do Gil Barabash na plataforma, além do trabalho dos nossos outros consultores, nossa agência de notícias, todas as informações que você precisa no agronegócio. Vamos falar então, Gil, sobre café, começando por um assunto agora que Safras e Mercado, na semana passada, revisou o seu número para a safra brasileira de café 2024-25, e como o Gil já vinha colocando até nos seus informes mais recentes, nos seus trabalhos, havia tendência mesmo de uma revisão para baixo na estimativa de safra. Safras e Mercado colocou a produção 24-25 total, e arábica mais conilon, em 66 milhões de sacas, um número que é 4,3 milhões de sacas abaixo da ideia preliminar, que era de 70,4 milhões de sacas, em linha com a safra colhida na temporada anterior, que foi de 65,6 milhões de sacas. Produção de arábica indicada em 45,3 milhões de sacas, com um ligeiro avanço de 2,6 em relação à safra anterior, e a produção de canéfora, Conilon, indicada em 20,7 milhões de sacas, um recuo de 3,3% em comparação à safra anterior. Gil, vamos começar por aí, por esses dados aí, colocando uma safra mesmo menor do que a gente imaginava anteriormente. Olha, Alessandro, como se falou, a gente já vinha desenhando isso, principalmente na questão do canéfora e especificamente no Conilon do Espírito Santo, né? Então, a gente já vinha desenhando, era mais claro, foi visivelmente já no início já da colheita, né, dos trabalhos de colheita, já ficou claro essa revisão, né, com as lavouras entregando menos do que estava se esperando, e também a questão de uma safra mais miúda. O do Arábica demorou um pouco mais para aparecer essa menor produção. E ela se concentra muito mais no sul de Minas, onde a gente percebeu que realmente o produtor esperava uma safra, um tamanho de safra, e veio abaixo do que ele estava esperando. E nos dois casos aí é reflexo do que aconteceu no ano passado, nos chamados bolsões de calor, aquelas temperaturas muito elevadas, muito acima do normal, né, junto com falta de chuva, que levou a uma situação em que trouxe como sequelas essa produção abaixo, principalmente no Robusta do Espírito Santo, mas também afetando o Arábica e especificamente o Arábica do sul de Minas, né? Isso justifica essa correção na produção, né, que a gente imaginava 70, trouxemos aí a produção para 66 milhões de sacas. Vamos falar, Gil, agora como é que está a evolução da colheita. A gente tem o dado da semana passada ainda, amanhã a Safras está atualizando os dados de colheita do café, então até 16 de julho a gente tinha 74% da safra colhida, isso no total, um percentual bem acima de igual ao período do ano passado, quando tinha 66% da safra colhida, e superior também em comparação à média dos últimos 5 anos para o período, de 70%. Iniciou de uma forma, mas foi ganhando corpo e agora estamos bem à frente, né, Gil? Exatamente, né? A gente começou ela atrasada no Canéfora, né? E depois, em função da maturação, uma maturação mais tardia, mas depois ela foi ganhando ritmo, foi ganhando cadência e hoje ela está mais acelerada, tanto a do Canéfora, né? E um dos fatores é justamente essa safra menores também justifica essa aceleração dos trabalhos e principalmente do Arábica. O Arábica sempre teve mais acelerado do que comparado a períodos anteriores e também em relação à média, e a justificativa é justamente esse clima mais seco
que facilitou o andamento dos trabalhos de colheita e de secagem do café. Então, em cima disso, dessa colheita, desse ritmo de trabalho mais acelerado, a gente espera que a colheita esse ano ela termine mais cedo. Então, a gente vai terminar esse trabalho de colheita mais cedo do que o normal, né? Por conta disso. Beleza, Gil. Bom, a gente revisou então a estimativa de safra e junto também vem uma revisão no quadro de oferta e demanda, né? Quais são os dados que chamam a atenção? Com certeza estoques, né, Gil? Mas fala um pouquinho aí dessa revisão que também vem, é claro, junto com a revisão de safra, em dados de oferta e demanda totais. Olha, Alessandro, primeiro a gente, para entender a realidade, a temporada comercial ela inicia em julho e termina em junho. Então, falando um pouquinho da passada, que terminou mês passado, o que que tem de surpresa ou de fator novo aí que mexeu com os números? Foram as exportações recordes que o país, exportações recordes de café do Brasil da temporada 23-24. Né? Então, principalmente puxado pelo volume muito alto de exportações de canéfora, de conilon e de robusta, né, para suprir justamente a lacuna deixada pela oferta menor, pela produção menor do Vietnã. Eh, Essa exportação recorde ajudou o quê? A enxugar os estoques. Eu lembro que no começo do ano, a gente olhava para o mercado, os armazéns, ainda tinha bastante café, ainda tinha bastante sobra de café da safra 23 nos armazéns. De lá para cá, nesses 6 meses, o que aconteceu? Essa oferta que estava dentro dos armazéns de café, ela foi enxugando em função do quê? Das exportações. Exportou bastante Conilon, e o Arábica, boa parte, exportou dentro do esperado e boa parte veio para suprir a necessidade da indústria local, que trocou o Conilon pelo Arábica, né? Em todo caso, o que aconteceu? A gente chega no final dessa temporada, por conta dessas exportações elevadas, com menos estoque, estoque mais baixo. Daí você pega esse estoque mais baixo e traz para uma produção relativamente estável em relação ao ano passado, o que que você tem? Uma oferta menor. Então, essa temporada 24-25, que está iniciando agora em julho e termina só em junho do ano que vem, ela vai ter menos oferta de café do que teve a temporada passada. Esse é um dos fatores que ajuda aí a explicar por que que o preço do café subiu, né? Você tem a questão do Vietnã, do Robusta, que é um fator importante, mas aqui internamente essa safra menor do que esperado de café do Brasil ajudou. E qual que é o reflexo disso? Possível, a gente vai exportar menos do que a gente estava imaginando, porque vai ter menos café disponível. E o desenho inicial para essa temporada 24-25 era de recuperação dos estoques e uma maior tranquilidade no abastecimento. Não vai ter. Por quê? Porque os estoques vão continuar apertados e você vai ter aí uma situação de abastecimento ainda similar ou pior do que você teve na temporada passada. Então, isso aí ajuda a gente a entender fundamentalmente essa mudança de comportamento do preço, essa elevação do patamar do preço de equilíbrio de mercado. Bom, Gil, eu sei que tu tem aí da nossa plataforma, né, um gráfico de Nova York do café arábica e de robusta em Londres. Todos os contratos setembro, em azul ali é Nova York, em branco é Londres. E Gil, tu já falou aí que esses elementos aí de uma percepção de uma safra menor no Brasil, que também ajudou a elevar essa cotação. Nova York chegou a bater em 255 centavos de dólar por libra-peso. E também a percepção de uma oferta limitada do Vietnã, né? E preocupações com a safra futura também do Vietnã. Muito período a gente comentava já em outros momentos aí o Robusta, o que não é normal, o Robusta em Londres, levando para É. cima também o café arábica em Nova York, quando normalmente Londres é que segue o Nova York, né? Mas, enfim, mudou, teve esse reflexo aí. E agora o mercado está corrigindo, Gil. Temos aí Sim. movimentos de queda, já nessa quarta-feira o mercado testando a linha de 230 centavos. Então, eu quero te perguntar se isso é assimilação já do mercado de uma safra mesmo menor no Brasil e quais outros elementos aí que estão causando esse novo cenário de preço. Olha, Alessandro, o que eu falei anteriormente, a gente percebe aqui nesse rally do preço, né? Então, essa puxada aqui, primeiro fator foi a questão do Vietnã e depois aqui o Brasil entregando menos café do que estava esperando, né? Então, isso tudo aqui entra de fatores que ajudam a puxar o mercado. Né? Então, o mercado vem precificando isso em relação a essa situação da oferta nessa curva de preço.
Um outro fator que também ajuda foi o seguinte: esperava-se que com a chegada da safra brasileira ia aparecer mais café no mercado, né? Mas só que o que se percebe é o seguinte, que a colheita está acelerada, mas esse café não está aparecendo para negociação. Então, a sensação é que a safra ainda não chegou. Isso tudo também alimentou a puxada nos preços. Agora, com a colheita já se encaminhando para o final, começou a aparecer mais café no mercado, e aí você tira um pouco desse peso, né? Isso é um dos fatores que também explica por que que o mercado bateu aqui nesse topo e parece que desenhou esse topo de momento, né? Esse café começou a aparecer um pouco mais de café do Brasil no mercado é um desses fatores. Outro fator, a questão aí dos números da OIC indicando embarques aí elevados nos últimos meses, né? E a gente traz ali para um financeiro. Então, essa queda mais acentuada aqui, ela está muito ligado a uma questão financeira. Primeiro, dólar, dólar valorizado. Dólar valorizado, ele joga contra o preço das commodities. E se a gente pegar que o dólar está valorizado principalmente em moedas emergentes e com destaque ao real, e o Brasil está na entrada da safra, aí você tem um peso muito grande. Então, isso aí foi um fator que ajudou a derrubar o preço do café, né, tanto do Robusta como do Arábica. Outro fator é a questão do petróleo, né? O recuo hoje estava subindo até onde a gente estava acompanhando, mas ele vem acumulando perdas, então esse fator também petróleo. E outra questão é de fundos alterando carteiras, enxergando que o mercado parece que está no momento de exaustão, né? Então já chegou nesse pico de alta para esse momento, né? E está sinalizando a exaustão, e você começa a ver alguns fundos saindo, né? O chamado realização de lucro, saindo do café, procurando outros ativos. Isso tudo ajuda a explicar essa queda acentuada que a gente está vendo, tanto do Arábica em Nova York, como do Robusta em Londres. Falando então um pouquinho, Gil, de tendência, o que tu acha daqui para frente que a gente pode ver nesse mercado aí que está tão volátil? Olha, Alessandro, o que que a gente tem? É, Se a gente olhar para o Robusta, a gente está olhando para quê? Vai olhar principalmente para Vietnã. E para o Vietnã, a gente está na entre safra. Só vai ter café no último trimestre do ano, e essa safra aí está em xeque, que pode ser menor, inclusive, que a colhida nessa temporada. Então, o cenário ali é de uma correção, mas o mercado ainda devendo se manter sustentado, principalmente preço de café lá no Vietnã, porque eles vão entrar na entre safra, tem pouco café disponível, né? Então, essa é a realidade. No caso do Arábica, a gente está na safra ainda do Brasil, né? A gente está na safra do Brasil, o volume está começando a aparecer um pouco mais de café, a gente vai ter agora os embarques da safra nova, você pode abrir um espaço para alguma correção. Mas como a safra é menor do que estava se esperando, você criou ali um suporte de preço. Então, o avanço da oferta de café do Brasil, você superando esse período de risco de inverno, que a gente deve ter só lá ainda, tem que andar agosto ainda para acontecer, lá para final de agosto, setembro, que traz um pouquinho mais de tranquilidade climática, você pode abrir aí espaço para algumas correções no preço, né? Mas fica a ideia que é o seguinte, no curto prazo, essa safra menor do Brasil, ela cria um suporte, ela elevou o preço do equilíbrio. A gente está sujeito a correções por conta o avanço da disponibilidade, se tira alguns riscos do radar, como o risco climático, né, depois de superado o inverno, daí você pode abrir espaço para uma correção um pouco maior, mas é correção ainda, né? Uma mudança de comportamento vai ter que ter uma outra narrativa, e essa outra narrativa ela vai estar ligada, não com essa safra agora, vai estar ligada com a próxima safra, e isso a gente só vai ter uma clareza depois das floradas ao longo do segundo semestre, principalmente ao longo do último trimestre do ano. Beleza, Gil, vamos falar de mercado interno agora. Eu sei também que tu tem uma tela aí que mostra aí os preços do mercado interno. Enquanto isso, eu cito os números da evolução da comercialização, que também números divulgados na plataforma Safras na semana passada, indicando que até o último dia 9 de julho, as vendas por parte de produtores brasileiros de café somavam 33% da produção 24-25, um forte avanço na comercialização, que elevou o fluxo de venda acima de igual período do ano passado, quando 32% da safra havia sido vendida, mas ainda abaixo da média dos últimos 5 anos,
que aponta 39% da safra vendida nesse período. Portanto, 33% estamos, no ano passado eram 32% e na média de 5 anos, 39%. Deu uma acelerada no último mês, mas ainda abaixo da média de 5 anos. Sim, era aquilo que a gente que eu mencionei anteriormente, de aparecer um pouco mais de café no mercado. Realmente deu uma acelerada e essa acelerada é justificada pelo preço, pelo preço alto, né? Então, apareceu mais café, tem mais café disponível porque você teve um avanço da colheita, beneficiamento, secagem, beneficiamento, apareceu um pouco mais de café no mercado, com os produtores aí aproveitando esse preço alto. Você não vê pressão vendedora, você não vê afobação do produtor, você vê o quê? Aproveitar a oportunidade de preço e fazendo fluxo de caixa, né? Isso aí permitiu com que essa comercialização andasse, né? Daí a gente está olhando aqui Nós, os preços, né? é isso que eu ia te perguntar, Gil. A gente está vendo aí, é claro que o mercado físico brasileiro continua acompanhando os elementos de Nova York, Londres, o dólar, né? Que são os formadores de preços. Mas o que tu acha que é o destaque do momento, Gil? Olha aqui, eu peguei aqui no gráfico aqui, o café de bebida boa do sul de Minas, né? A gente vê que o preço, ele encontrou um teto aqui, está com uma correção, mas ele está ainda muito próximo das máximas, ou seja, o mercado ele ainda está sustentado. A gente vê Nova York devolvendo um pouco dos ganhos, a gente vê os diferenciais ali mexendo pouco, e o que está compensando a queda de Nova York é justamente o dólar. Então, esse dólar alto, ele serve ali para o colchão e mantém o preço ainda próximo das máximas, né? Então, é isso que a gente está vendo, e daí reforça aquilo que eu mencionei anteriormente, que o mercado, em plena entrada de safra, né? Ainda está nos seus patamares próximos de máxima, ou seja, aí uma bebida boa do sul de Minas acima de R$ 1.400 a saca, né? Então é um preço extremamente interessante para o produtor e o produtor está de uma forma gradual, escalonada, aproveitando essa curva de preço aqui, né? Então, sem afobação, ele vem. Ele faz o seu giro, vem fazendo caixa. Eu acho uma estratégia bastante interessante que ele está adotando nessa temporada, diminuindo a exposição, aproveitando as oportunidades e diluindo de uma forma gradual o seu fluxo de vendas. E o Conilon, com toda essa demanda de exportação, é um mercado que ficou bem mexido, né? Digamos assim, mudaram um pouco os parâmetros, né, do Conilon, né, Gil? Sim, sem dúvida, né? A gente tem também aqui, ó, olha o preço do Conilon. O Conilon também com uma curva muito parecida, né? E mudou o parâmetro. Hoje o Conilon, ele está voltado para exportação. Então, a paridade de exportação é o que determina o preço do Conilon. A gente tinha o seguinte, em anos anteriores, né? O nosso Conilon, nós éramos eventuais exportadores de Conilon. Agora não. Desde a temporada, desde esse problema que aconteceu na Ásia, especificamente no Vietnã, o Brasil aí é um player importante desse café no mercado internacional. E em cima disso, toda a dinâmica de formação de preço é uma dinâmica de exportação, porque a exportação está mais agressiva do que o consumo interno. Então, a gente vê aí a questão do preço do Robusta na tela de Londres, o dólar, né, o prêmio, tudo isso ajuda a entender esse preço valorizado. Porque, queira ou não queira, o Brasil está exportando bastante Conilon para suprir essa necessidade, essa carência, essa falta de oferta do Vietnã. E até o último trimestre do ano não vai entrar Conilon Robusta novo do Vietnã, né? Então, essa janela ainda ela deve permanecer por mais algum tempo, né? O que favorece esses preços do Conilon aqui no mercado interno. Ô, Gil, vamos chegando ao final do nosso conversa com o analista, mas dá tempo ainda para aquela dica para o produtor, dica de comercialização, como é que pode ser encarado esse momento no mercado? Olha, Alessandro, ficou claro que o momento é um momento favorável para o produtor, favorável para quem está vendendo café. Eu creio que a estratégia que o produtor adotou esse ano de diminuir a exposição, escalonar as vendas e aproveitar as oportunidades, ela segue valendo. Eu acho que ele deve continuar dentro dessa estratégia que ele adotou esse ano, né? De aproveitando gradualmente esses momentos, né? E fazendo caixa, diminuindo a exposição e aproveitando, né? Maravilha, Gil! Te agradeço muito esse nosso bate-papo sobre o mercado de café. Meu recado final é que tem na tela, na descrição do vídeo, nossas redes sociais, esteja
junto conosco, e também tem na descrição do vídeo os próximos cursos, eventos, lives de safras e mercado. Fique ligado, é só clicar no link e te inscrever, que tem muita informação sempre nos cursos e eventos de safras. Gil, muito obrigado, Gil. Forte abraço. Abraço a todos. Oi, eu que agradeço, Alessandro. Abraço para você, abraço a todos e até a próxima.